Paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais esse dia que o Senhor nos concede para meditarmos em Sua Palavra. Sou o professor Eliseu Fausto e hoje estarei expondo os capítulos 20, 21 e 22 do livro do profeta Ezequiel. Convido você nesse momento a orar comigo. Senhor Deus, Pai, te louvamos, agradecemos ao Senhor por Tua infinita bondade, por Tua misericórdia para conosco e nos conceder o privilégio de estarmos meditando em Tua Palavra mais esse dia, Senhor. Queremos que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós, mãos de bondade, mãos de misericórdia, nos auxiliando, Senhor, para que possamos vencer as barreiras e dificuldades que se levantam todos os dias diante de nós. Não seremos vencedores se o Senhor não estiver conosco. Precisamos do Teu auxílio, da Tua ajuda, Pai. Somos dependentes da Tua mão poderosa sobre nós. Somos dependentes, Senhor, na nossa vida diária, nos nossos afazeres, nas nossas labutas, Senhor, no nosso labor diário, Pai. Mas também somos dependentes do Senhor para podermos manter firme a leitura da Tua Palavra. Mantermos firme, Senhor, na meditação das Tuas santas Escrituras. Pai, nos ajude. Somos dependentes do Senhor em tudo, como disse. Sei que o meu irmão e a minha irmã que está orando comigo confirma esta oração nesse momento, Pai. Eu quero te pedir, fortaleça cada um deles. Dê graça, Senhor, para que possam continuar firmes, meditando em Tua Palavra, não permitindo, Senhor, que o mal desvie eles, Senhor, deste propósito santo e poderoso. Nos ajude a caminhar firme, Senhor, até o término da leitura da Tua Palavra nesse ano de 2024. Eu peço a Tua bênção, Senhor, e estou certo de que assim será feito e cumprido para a glória do Teu nome, porque oramos em nome de Jesus. Amém. No capítulo 20, Deus orienta ao profeta Ezequiel que esclareça diante dos anciãos que foram até ele consultar ao Senhor, que o Senhor Deus é conhecedor da intenção dos corações deles, mesmo que eles pensem poder enganar ao profeta. E durante este esclarecimento, Deus apresenta diante deles, através do profeta Ezequiel, uma relação histórica de como o Senhor, como mão forte e poderosa, formou a nação de Israel e concedeu a eles privilégios que a nenhuma outra nação havia concedido. E mesmo diante de todo este favorecimento, eles rejeitaram os mandamentos e estatutos do Senhor, não considerando os dias sabáticos como importantes para uma dedicação a Deus, não somente em descanso laboral, mas sim como uma entrega de suas próprias vidas em santidade ao Senhor. O que eles fizeram foi o contrário do que Deus havia exigido, tornando o dia sabático apenas como algo frívolo. E além de toda essa negligência, misturaram na adoração ao Deus verdadeiro vários tipos de práticas não autorizadas por Ele, mas que eram praticadas pelas nações ao redor deles, sacrificando seus próprios filhos no altar a deuses estranhos. E essa atitude não foi apenas praticada pela geração que saiu do Egito, nem pela geração que entrou na Terra Prometida. Essa prática se tornou uma atitude constante no meio do povo de Deus. E por esse motivo, Deus havia decretado a sua disciplina no meio do povo de Jerusalém. E mesmo que esses anciãos fossem até o profeta Ezequiel com a falsa modéstia de querer ouvir a voz de Deus, seus corações estavam tão corrompidos como os das gerações anteriores, pois estavam convencidos em si mesmos que o Deus dos babilônios era superior ao Deus de Israel. Haja vista, foram subjugados pelo poder dos babilônios. Em resumo, o coração dos anciãos estava tão entenebrecido que o pensamento deles era de servir aos deuses de Babilônia para obterem o sucesso que Babilônia estava desfrutando. Eles não estavam focados nos erros que haviam cometido e, por esse motivo, estavam exilados em terra estranha. Esse povo que foi para o exílio não estava disposto a enxergar seus erros e se arrepender de seus pecados. Eles queriam ser beneficiados mesmo estando como estavam. Na cabeça desses homens não havia motivo de eles estarem sofrendo a punição divina. Mas o Senhor Deus não se deixa levar pela aparência. Ele conhece o profundo do coração de cada ser humano. E por enxergar este véu que cegava o seu povo, ele estendeu a sua vara de punição. Porém, muitos deste povo seriam preservados depois que fossem submetidos a tão grande ato de disciplina.
retornariam para a terra de Israel com o verdadeiro entendimento da verdadeira adoração ao Deus Todo-Poderoso. Só que a punição estava decretada contra Jerusalém e todo o seu entorno. O próprio Deus havia ordenado esta punição. Não era algo para ser colocado no mérito de algum Deus dos povos pagãos. Eles precisavam compreender que era a disciplina de Deus agindo e não o poder de alguma outra nação idólatra. Diante deste capítulo, podemos enxergar o quão misericordioso é o nosso Deus, que mesmo obtendo todo o poder e majestade em suas mãos, tolerou com toda a paciência os muitos pecados daqueles que ele mesmo chamou para serem seu povo. E o interessante é que em toda a história da salvação, o mesmo modo de Deus operar com o ser humano continua inalterado. E graças devemos dar ao nosso Deus, porque ele não muda em seu modo de agir conosco. Pois se houvesse alteração, qual de nós podemos afirmar que escaparíamos de sua ira? Louvado seja o Senhor Deus pelo seu grande amor, bondade e misericórdia para conosco. No capítulo 21, Deus se utiliza da metáfora de uma espada que estava desembainhada e pronta para o ataque em direção a Jerusalém. Essa espada era a Babilônia e seria conduzido até o povo de Israel sem nenhum tipo de reservas. Todos seriam atingidos por ela. Não haveria piedade ou clemência diante do povo. Deus estava ordenando essa matança por causa da constante desobediência do povo de Israel. Nesse capítulo, Deus apresenta diante dos exilados a figura de Nabucodonosor, consultando aos seus deuses para saber onde estaria atacando. E Deus proporcionou a esses oráculos a direção voltada para Jerusalém. Mais uma vez, Deus enfatiza aos exilados que a investida dos babilônios contra o povo de Israel não era fruto do acaso ou do poder de algum Deus superior ao Deus deles, mas sim a mão do seu próprio Deus corrigindo-os de seus próprios pecados. Era a bondade e a misericórdia de Deus estendida sobre Israel e todo o mundo que estava disciplinando o povo de Israel, com o propósito de preservá-los em seus justos mandamentos para a futura vinda de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Como está escrito em Malaquias, capítulo 4, versículo 1 e 2. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estribaria. Toda a correção divina visa o aperfeiçoamento de seu povo, mesmo que muitos sejam sacrificados pela sua constante rebeldia, outros aprenderão a justiça através da observação do juízo. Obviamente, nosso desejo como cristão é que todos aqueles que nos propomos a falar do Evangelho sejam transformados por ele. Mas caso esse desejo não seja uma realidade, podemos descansar na certeza de dever cumprido. O que não podemos fazer é nos calar diante da certeza que temos de um futuro juízo contra o pecado. Que o Senhor nos fortaleça e nos capacite a anunciar sua palavra com coragem e contínua disposição. No capítulo 22, Deus, através do profeta Ezequiel, protesta contra todos os pecados que haviam entre o povo de Israel, especialmente na cidade de Jerusalém. Tanto os anciãos quanto os sacerdotes estavam cheios de crueldade contra os mais vulneráveis, práticas idólatras de todas as naturezas, desonra aos pais e opressão aos estrangeiros. Também maltratavam as viúvas e os órfãos e promoviam intrigas com o propósito de suscitar derramamento de sangue entre o povo. Se banqueteavam nos altos onde eram levantados altares para deuses falsos, cometiam incestos, adultérios e praticavam o suborno em usura, extorquindo-a em suas negociações. Como podemos observar, os pecados do povo de Israel eram muitos e de muitas maneiras. Não havia temor de Deus diante deles, mas uma inclinação constante para seus próprios prazeres e deleites. Eram estes os homens que queriam convencer o profeta de estarem sendo injustiçados por estarem ali no exílio. Esses pecados foram a causa da destruição de toda a cidade de Jerusalém e do templo.
pois esqueceram de reverenciar ao Deus Todo-Poderoso que os havia libertado da escravidão e concedido a eles o privilégio de ter seu próprio espaço neste mundo. A indignação do Senhor já havia sido determinada, e o fogo do seu furor já estava pronto para consumir os rebeldes e maldizentes de entre o povo escolhido. O que podemos observar claramente aqui no livro do profeta Ezequiel é que o Senhor Deus trata de modo gracioso e perdoador ao seu povo maldizente. Mas, mesmo diante desse tratamento, não há motivo para esperar que a justiça não opere contra as más atitudes em relação a tamanha bondade. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Carta aos Gálatas, capítulo 6 e versículo 7. O povo de Israel havia semeado morte e queriam colher vida. Impossível de ser essa uma realidade debaixo da soberania de Deus. Deus sempre trará a juízo todos que desprezam seus constantes avisos de retorno e arrependimento. Precisamos, como povo de Deus, nos portar sempre e constantemente com atitudes de arrependimento, mudando sempre que for necessário para manifestar em todo o tempo que servimos a um Deus santo e que exige de seu povo a mesma coisa. Não podemos nos deixar levar pelos vários ensinos da nova mentalidade humana, onde os conceitos deixados pelo Criador estão sendo vituperados por uma geração que se alimenta diariamente dos conceitos de uma independência do Criador. Se pensarmos de maneira simples sobre a questão da independência de uma criatura ao seu Criador, podemos imaginar um homem ou uma mulher sobrevivendo sem o fôlego de vida concedido por ele na criação? É impossível que isto possa prosperar, mas eles esquecem que estão mergulhados dentro do mar da misericórdia de Deus. E não sabem que brevemente esse mar da misericórdia de Deus dará espaço para as areias da sua ira, onde o fôlego de vida, o tão precioso fôlego de vida, será retirado. E a única solução para a sobrevivência eterna de qualquer ser humano é o sacrifício de Jesus, nosso Salvador. A melhor coisa que podemos fazer é anunciar insistentemente do grande perigo que todos estão correndo longe de Jesus. E nós que estamos de pé, precisamos firmar as nossas estacas no solo firme da palavra de Deus e nos manter com os olhos fitos em Jesus, não permitindo que as coisas que nos cercam desviem de nós este foco. Somos privilegiados de estarmos aqui meditando no livro do profeta Ezequiel e em toda a Bíblia, mas tenho plena convicção que o inimigo, Satanás, nosso adversário, está lutando contra a sua vida e contra a minha vida para que desistamos. Mas temos um grande ajudador ao nosso lado, o Espírito Santo, que nos capacita todos os dias para estarmos aqui, meditando em sua palavra. Por isso, na certeza desse auxiliador maravilhoso e soberano, eu espero você amanhã, querendo Deus.